Boas, Mister, e muito obrigado por ter assistido ao meu convite. Um privilégio enorme estar aqui a conversa consigo. Muito obrigado. Nada, amigo. Como é que estás? Está tudo bem ou não? Desculpa lá eu andar sempre aí, mas isto é tanta coisa que eu Claro, claro. nem E consigo às vezes. ia começar a fazer a primeira questão, era como é que vê o futebol de rua. E que sei que teve na formação, como é que olha o futebol de rua. Olha, isso é um tema que hoje em dia se fala muito, hum, que é os jogadores acabarem por, em termos técnicos, perderem um pouco daquilo que é a criatividade e aquilo que o futebol também precisa. E, hum, E o futebol de rua é rico nesse contexto, que é a liberdade e a criatividade de cada um de jogar sem regras e cada um ter a possibilidade de mostrar as suas aptidões e as suas capacidades num contexto, muitas das vezes, de dificuldade no drible, no passe, na, na condução, na progressão, porque estás a jogar em Alcatrão ou na Claro. areia. Eu joguei muito futebol de rua e a dificuldade, mas a nossa alegria era imensa porque não há regras e cada um joga da forma que ama, porque é um desporto de paixão e de prazer. E o futebol de rua para mim é isso, é a liberdade e a criatividade e a imaginação de cada um em prol da equipa e da amizade e da solidariedade que nós temos na nossa juventude. E ter sido adjunto do teu pai no início da tua carreira foi importante? Na equipa do teu pai, Vitória de Setúbal? Todos os momentos são importantes na nossa formação enquanto treinadores. Eu acho que é mais importante teres uma pessoa que te é próxima dentro do futebol para te proporcionar experiências muito boas, não só trabalhar com ele, mas também de vivenciar aspectos e coisas que ele vivia e fazia no seu dia a dia desportivo, que para mim foi uma bagagem muito boa, ver como é que ele se preparava antes do jogo, as refeições, o descanso, uh, depois ir com ele para estágios quando jogava, ver o comportamento dos jogadores mais experientes, dos jogadores mais jovens, dos jogadores estrangeiros. E depois, numa fase já como treinador, senti que me identificava muito mais até do que a parte como treinador, porque liderar um processo, acho que é a capacidade mais importante de um treinador, é a liderança e teres a felicidade de aprenderes e de veres diversos tipos de liderança e de comportamentos, dá-te uma bagagem muito, muito boa e foi isso que eu fiz na altura, foi tentar beber o máximo ainda me lembro quando comecei a trabalhar com ele, treinava os guarda-redes, ajudava o preparador físico, ajudava o treinador adjunto, ajudava o analista, ajudava o roupeiro, ajudava o enfermeiro, ajudava o médico, ou seja, eu queria beber tudo um pouco para que hoje já tivesse um pouco mais de experiência nessas funções. E qual a tua ideia de jogo e a tua metodologia de treino? Olha, depende muito dos jogadores que tu tenhas à tua disposição. Uma coisa é tu estares num clube há 3, 4, 5 anos e aí a direção já sabe a tua forma de jogar e as tuas ideias e os jogadores que procuras são em função do teu sistema e do teu modelo. Outra coisa é tu, é tu entrares num projeto de início e ter já um grupo de jogadores com quem vais trabalhar e tens de te adaptar ou adaptar o teu sistema um bocadinho às características deles, ou entrares num projeto a meio, como já me aconteceu também, e teres que impor as tuas ideias e também tentar encontrar uma forma híbrida de que os jogadores se sintam confortáveis e que tu também sintas-te, porque nós, como treinadores, trabalhamos mais de uma forma do que de outra. Temos a nossa metodologia de treino direcionada mais para um tipo de exercícios, direcionada mais para os aspectos ou para certos e determinados momentos de jogo que acabas sempre por trabalhar mais porque queres que a tua equipa seja mais forte nesses momentos, com bola ou sem bola, ou Claro. preparares uma equipa mais em transição. Uh,
E depois, se conseguires, acho que o maior desafio é tu conseguires pôr a tua equipa, colocar a tua equipa forte em todos os momentos, ou seja, desde a organização ofensiva à transição defensiva, ou à organização defensiva e à transição ofensiva e às bolas paradas, se conseguires com que a tua equipa seja forte em todos esses momentos, sentes-te realizado enquanto treinador. E para mim é isso a minha ideia de treino e um pouco da metodologia de treino, explicado aqui por poucas palavras, é um pouco isso também. Claro. E que importância dás ao valor emocional aí num jogador? E outra pergunta, podia ter aqui, o valor emocional. Ia-te meter outra pergunta também relacionada a isto, e quando pegaste no Sporting o ano passado com o Mr. Zé Peseiro, e mentalmente, como é que preparaste a equipa? Olha, o valor emocional dos jogadores hoje em dia, por exemplo, num clube como o Sporting, o aspecto emocional é importante porque é um clube que tem sofrido algumas alterações nos últimos anos. E naquele momento que me foi pedido para tomar conta da equipa, o aspecto emocional foi muito importante porque nós tínhamos passado por uma situação recente do TAC Academia, de treinador do Mister Jorge Jesus ter ido embora, da saída de uma direção, da entrada de uma direção, de uma gestão, de uma comissão de gestão, à espera que entrassem as eleições, e depois de uma época, de início de época, ou de um final de época conturbado, iniciar com alguma desconfiança e com a saída dos jogadores como o William, o Rui Patrício, o Gelson, o Rafael Leão, também estou a ver que ele está aqui, não sei se está aí a ver, se não, mas já vi que ele entrou no direto. E tem o Geraldo, Chico Geraldo. Grande Chico. E depois dessa época tão conturbada como nós tivemos, para mim pegar nos jogadores e conseguir dar-lhes um caminho e em termos emocionais colocá-los novamente motivados para representar um grande clube como o Sporting, foi o maior prazer e o maior desafio que tive e sinto que graças a eles consegui efetuar um bom trabalho, porque também foi fácil no sentido de que já lá estava e já os conhecia, mas a ajuda deles foi fundamental e eles acreditarem em mim para os liderar também foi, para mim, em termos de confiança, foi muito bom. Porque eu senti quando começámos a treinar que já havia uma motivação grande da parte deles de dar a volta à situação. E isso tornou as coisas muito mais fáceis. És um treinador mais de identidade ou de estratégia? Até porque tens estado em clubes com muita identidade, desde Estoril, desde Chaves, desde o próprio Sporting, mas falando nos últimos, o Estoril, o Chaves, e agora o Leixões e Ponte de Baixo, são clubes que têm uma identidade muito forte. Todos os clubes têm uma identidade própria. Cada clube tem a sua história. O Leixões é muito parecido com o Sporting em termos também de adeptos e de mística, porque é um clube com massa adepta e com vontade de vencer, com uma enorme história, com jogadores que marcaram também este clube. E a questão da estratégia ou da história tem que estar interligada, porque nós preparamos os jogos de forma estratégica, mas sempre com a ajuda do passado do clube e daquilo que é a sua identidade e daquilo que o clube pretende também em termos futuros. E depois não há que fugir, não podemos querer tornar um clube que tem adeptos fervorosos e que têm ambição num clube de vamos ver o que é que vai dar, ou vamos tentar que as coisas sejam controladas de forma passiva. Não, os jogadores têm que saber da dimensão do clube, da exigência, da vontade de vencer, e isso é fundamental para mim, em cada clube que estou, sentir que a exigência do clube e da massa adepta tem que estar sempre presente em cada treino e em cada momento, sabendo que os clubes se fazem mais sentir, como é o caso do Leixões por ter muitos adeptos, mas isso para mim é bom, porque eu gosto de pressão e gosto de estar pressionado, senão não tinha vindo. Claro. Falando um bocadinho antes na formação do Sporting, a UEFA Youth League é importante até para eles crescerem em termos de competição? É muito importante colocar jogadores a jogar contra os melhores jogadores da Europa. E viu-se a evolução de todos os jogadores que chegaram na Youth League ultimamente, nos últimos anos.
conseguiram facilmente chegar à equipa principal, muitos deles, e afirmar-se, porque já vinham com uma bagagem internacional que lhes permitiu estarem preparados para aquele desafio. E hoje vejo o Giovane, vejo o Rafael Leão, vejo o Miguel Luís, o próprio Bragança, vejo o Abdu, o Demiral, o João Richúlio, o João Oliveira, o Thierry, o Tomás Silva, vários jogadores, o Nuno Moreira, o Pedro Marques, o Ronaldo Tavares, vários jogadores chegaram na Youth League, né? E o Sim. Encada, que estão preparados para esta exigência de competir nas ligas profissionais, porque tiveram na sua formação experiências que lhes proporcionaram uma grande evolução em termos competitivos. E tens agora também o Eduardo também na equipa principal, mas o Nuno Mendes e o Mateus Nunes. Sim, são jogadores que não tiveram ainda a experiência de jogar na Youth League, mas tiveram a experiência de jogar no Sub-23 e de participar em torneios internacionais também pelo Sporting. Qual o principal pilar que tens e quando entras no clube? A primeira coisa que gostas de fazer? A primeira coisa que gostas de fazer? Ver a relva. Para mim, a relva é o mais importante de um treinador de futebol, porque é onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos treinar e a qualidade da relva influencia muito aquilo que é o teu jogo, o teu treino e a evolução dos teus jogadores. A relva, para mim, é mais importante. É das coisas que eu, quando chego a um clube, vou logo ver, porque gosto de. E dou muito valor às pessoas que trabalham na relva e ao trabalho que têm todos os dias de manter um relevado bom, que não é para, nem toda a gente tem essa capacidade e essa competência. E um bom tratador de relva é uma grande contratação para um clube. És um treinador mais de adaptação jogador ao sistema ou vice-versa? É como falámos há pouco, perceber onde é que ele se sente mais confortável e eu também tentar que ele me dê coisas que o sistema necessita. As coisas estão interligadas, não há só jogadores para um sistema, nem há sistemas só para uns jogadores, tem que haver as duas situações. O teu tipo de comunicação tem que ser coletivo, mas também individual? E o teu tipo de liderança? Assim, tu vais conhecendo os jogadores e também vais conhecendo os teus jogadores e vais conhecendo as suas características e também vais sentindo aquilo que é melhor. Há jogadores que se sentem melhor com o feedback individual, e há outros que têm que se sentir com aquilo que o treinador entende no momento que é o melhor para o grupo e para a sua equipa e para todo o staff. Muitas vezes tens que ser direto e frontal com algum para também servir de exemplo para o grupo e outras vezes já é chamando à parte e vais conversando. É muito da tua sensibilidade e do teu conhecimento de cada um e depois da tua capacidade de liderança para teres um grupo de trabalho na mão. É fundamental que tu consigas ter essa percepção e principalmente que eles sintam que tu os respeitas bastante como caráter, como profissionais de futebol, mas que eles também sintam em ti que a exigência tem que ser diária e que a sua profissão assim o exige. Achas que o jogo com o Arsenal e foi um jogo marcante na tua carreira? Foi marcante pela visibilidade e pelo facto de acho que uma equipa portuguesa não tinha, já não tirava pontos a uma equipa inglesa há muitos anos, ou não sei, eu sei que eles colocaram essa pergunta há não sei quantos anos uma equipa portuguesa não, e foi porque o Arsenal, se nos ganhasse, ficava apurado, matematicamente apurado, e sabemos que as equipas inglesas normalmente querem passar rapidamente os grupos da Europa e da Champions para depois poder no campeonato rodar um pouco e fazer uma gestão melhor em termos físicos e eles jogaram para ganhar e nós também jogámos para tirar de lá um bom resultado e sabíamos que tínhamos condições para não perder aquele jogo e jogar cara a cara com o Arsenal, eles com argumentos e com armas muito, muito poderosos, né? Sabemos do investimento de uma equipa como o Arsenal, mas nós também com grandes jogadores e com uma boa estratégia penso que conseguimos anular a capacidade ofensiva do Arsenal e tirar de lá um resultado que para mim o mais importante desse jogo foi a resposta dos jogadores, claro, mas foi a equipa que mais adeptos levou a um estádio em Inglaterra, foi o Sporting, e naquele jogo estavam quase 7 mil adeptos do Sporting em Londres. E aquilo que eles fizeram no final do jogo
para comigo, a cantarem o meu nome, e senti que foi um agradecimento por numa altura tão difícil do Sporting eu ter estado ali, ter dado a cara, porque o mais fácil foi quando o Mister Peseiro saiu, eu também deixar-me ficar à espera que aparecesse alguém e não assumir a equipa naquele momento, porque mas eu sentia que era o meu sonho e uma ambição e que fiquei muito feliz também. Não esperava era que fosse tão cedo, porque as coisas até não estavam assim também tão mal como se falava. Tu até já me falaste que o Sporting só precisa de alguns jogadores de formação e três ou quatro craques e que pode ser um forte candidato ainda mais ao título. Não é bem assim. O Sporting necessita de jogadores que, que consigam ter rendimentos, jogadores como o Matiu, como o Coates, como o Vendel, como o Bruno Fernandes, como um Base Dost, jogadores diferenciados, e depois, juntamente desses jogadores, ter alguns jogadores que vão saindo da formação que tenham capacidade para jogar na equipa principal, como é o caso do Nuno Mendes está a demonstrar, como é o caso do Giovanni Cabral e como é o caso de mais um ou outro que lá estão, ou o Quaresma, que juntamente com jogadores com mais qualidade, com mais experiência, pode claramente entrar na luta pelo título. Nós, no ano que nós, no último ano que estive no Sporting, eu lembro-me que o Sporting tinha essa espinha dorsal, Coates, Matiu, Bruno Fernandes, fomos buscar o Godel, tínhamos o Base Dost e tínhamos o Miguel Luís da formação, mais dois ou três jogadores da formação, e estávamos a um ponto do Porto, em segundo lugar a um ponto do Porto, e no último jogo fiz com os Chaves, ficámos a um ponto do Porto. Por isso o Sporting, e estávamos em dezembro, era sinal que o Sporting tinha condições para continuar a lutar pelo título. Tocando um bocadinho naquele jogo do Barcelona outra vez, tu até falaste agora há pouco tempo que estiveste com o Unai Emery e a partilhar o conhecimento que ele te convidou no final do jogo a estar com ele. Sim, foi após o jogo em Londres, o Mister Unai Emery mandou-me chamar ao gabinete, mandou-me chamar lá ao gabinete dele, porque achou interessante como é que um treinador que tinha pegado na equipa há 5 dias tinha preparado uma estratégia para defrontar o Arsenal, e da dificuldade que eles tiveram em termos ofensivos, de ter qualidade de jogo suficiente para chegar ao golo que lhes desse a vantagem. E procurou tentar saber quais é que foram as formas que eu trabalhei durante a semana e quais foram os princípios táticos que dei em termos defensivos para que o Arsenal não tivesse sucesso. Ou seja, ele queria que eu lhe explicasse um pouco aquilo que eu fiz naquele jogo, para ele também tentar, nos próximos jogos, colocar dinâmicas e ter outras formas ofensivas de jogar, para ter sucesso. Foi o que senti e tivemos a falar um bocadinho e eu disse-lhe que quando tivesse também um bocadinho disponível ou que não estivesse a treinar, que lhe ligava e que estava a estar lá com ele 2 ou 3 semanas, e foi o que aconteceu. Quando saí do Sporting, depois liguei-lhe e fui ter com ele à Inglaterra e estive com ele há 3 semanas, e ali sim conversámos com mais calma, discutimos algumas situações de jogo. Ele tem uma visão do jogo também que eu me identifico muito, e pronto, e quando se fala de futebol e linguagem de futebol, tudo fica mais simples e mais fácil. Foi isso que nós fizemos. Acreditas que um treinador tem que ter um lado de psicólogo? Faz parte das características de um jogador, de um treinador, ter essas vertentes, não só de entrar na parte mental do jogador, da parte física, da parte técnica, da parte tática. Todas essas características um treinador tem que ter para ser um bom treinador de sucesso, ou ser um bom líder. Para seres um bom líder, ou seja, um bom líder, os jogadores têm que caminhar contigo, têm que seguir as tuas ideias de forma natural, não de forma imposta. E tu, se não fores uma pessoa com essa capacidade em termos mentais, não consegues ter essa vertente psicológica dominada, porque o jogador hoje em dia, tu olhas para ele e tens que sentir aquilo que ele quer, aquilo que ele necessita. E depois a dificuldade do treinador é que a cada momento, a cada semana, isso tem que ser gerido de forma diferente.
E para tu teres o grupo sempre na mão, tens que sentir sempre onde é que o grupo está a ceder, num ou noutro momento, por parte dos jogadores, para estar sempre ali em cima e não deixares o grupo morrer, não deixares uma parte do grupo ir abaixo. E isso é fundamental num treinador, olhar para o grupo de trabalho e sentir que este jogador não está bem, o que é que este jogador precisa, dar-lhe uma força, dar-lhe um ânimo, às vezes também puxar ou ir para cima dele para ele acreditar nele e para ele fazer coisas melhores. Porque há aqui duas situações. Às vezes o jogador está chateado de não jogar e às vezes o próprio jogador não quer ouvir aquilo que o treinador lhe tem para dizer, não é? Porque eles sabem o que estão a fazer de errado, mas às vezes o facto de ou não terem maturidade ainda suficiente, ou não serem humildes o suficiente para ir falar com o treinador e dizer: Mister, estou chateado, não joguei, ou acho que posso render mais nesta posição, e aquilo que o treinador, e eles sentirem aquilo que o treinador lhes vai transmitir possa não ser aquilo que eles querem ouvir, faz com que eles também nunca se exponham muito. E aí o treinador tem que antecipar o cenário, ser o próprio treinador e falar com ele. E dizer-lhe o que é que tu pensas, o que é que tu queres, o que é que se passa contigo, o que é que tens que melhorar isto e tens que melhorar isto para jogares nesta equipa, tens que crescer nestes aspectos. E fazê-lo acreditar que isso é possível. E dar-lhe um caminho para ele seguir, não é só dizer tens que melhorar em termos físicos, mas depois não lhe dá um trabalho de força para ele fazer extra campo. Tens que melhorar em termos táticos, mas depois não perde 10 minutos no final do treino para lhe explicar certos e determinados comportamentos táticos. Né? Tens que melhorar nestes aspectos, mas depois não lhe dá um vídeo semanalmente, um compacto para ele ver e para ele analisar em casa e ver onde é que ele está mal posicionado no campo. E esses aspectos são fundamentais para eles sentirem: pá, este gajo está-me a dar todas as ferramentas para eu ser um melhor jogador, um melhor atleta e um melhor profissional. Se eu não sou, é porque também parte muito de culpa minha, não? Se puder responder a perguntas dos nossos seguidores, está aqui o Leandro a perguntar-te se gostas mais de trabalhar com jogadores formados ou com jogadores com miúdos da formação. Não percebi. E o Leandro perguntou-te se é mais fácil ir lidar com miúdos da formação ou com já formados. O jogador de futebol, assim, os miúdos normalmente, quando chegam ao profissional, ouvem tudo o que o treinador tem para dizer, querem aprender tudo, fazem tudo, acreditam em tudo. É mais fácil moldar um miúdo à tua forma de trabalhar do que muitas das vezes um jogador já experiente. Eu, por exemplo, eu quando treinei o Mathieu, eu disse-lhe honestamente, eu não te vou ensinar a jogar futebol, porque tu aos 35 anos com as Champions que já ganhaste, a experiência que tens, os campeonatos que ganhaste, eu não te vou ensinar a jogar futebol. Eu só quero é que tu percebas, dentro do nosso sistema, aquilo que nós vamos fazer a construir, aquilo que nós vamos fazer quando não temos bola, aquilo que nós vamos fazer em transição defensiva, aquilo que nós vamos fazer em organização ofensiva. E aí eu quero que tu sejas uma peça fundamental e cumpras com aquilo que eu peço. Agora dizer se às vezes tens que jogar ou ter... se gostas de fazer uma diagonal e eu quero que tu jogues curto, isso eu não te vou pedir porque isso é a tua zona de conforto e tu aí percebes o jogo como ninguém, estás diferente para o jogo e a tua experiência diz isso. É diferente de um miúdo que nós pegamos muitas das vezes que sentimos que eles estão preparados para jogar àquele nível, mas que tem que ser dada a oportunidade, como eu fiz com o Miguel Luís. Por exemplo, eu sentia que o Miguel Luís estava preparado em termos táticos para jogar a um nível muito alto e aquele jogo foi perfeito para ele jogar em Londres, porque eu sabia que a gente em termos táticos tínhamos que anular aquele quadrado central do Arsenal e sabia que o Miguel Luís, o Bruno Fernandes, o Godelli eram muito bons nesse momento, juntamente com o Freddy Montero, e eles, os quatro, conseguiam sempre controlar os espaços interiores de forma muito inteligente e cortar os espaços na diagonal. Ou seja, isto para dizer o quê? Os miúdos da formação, dá prazer treinar e dá prazer apostar neles quando nós sentimos que eles também têm essa capacidade, porque senão pode ser também um reverso para eles, porque eles chegarem lá e não se afirmarem, sentirem que não estão preparados, se depois não são bem acompanhados quando baixam novamente uma equipa B ou um sub-23, pode-se perder ali um ativo que até vai depois, há muitos casos, não dão, não tiveram oportunidade, ou quando chegaram lá tiveram oportunidade e não renderam e são novamente colocados numa equipa B, acabam por sair e depois vão dar até jogadoras noutros clubes. E é muito importante o treinador ter essa capacidade, que é: este miúdo não deu, mas calma, vamos apoiá-lo, vamos voltar
a dar-lhe confiança e noutro momento competitivo, se calhar até mais fácil, numa Taça de Portugal, num jogo mais acessível em casa, ok? Se as coisas estiverem a correr bem, vamos lançá-lo novamente. E aí sim é importante. Por isso, eu gosto de lançar e de trabalhar com jogadores experientes e com jogadores jovens, porque eu comecei como treinador aos 26 anos e mais de metade do plantel era mais velho do que eu. E eu tinha uma boa relação com eles e liderava o grupo de trabalho. Agora, é preciso sentir quando é que eles estão preparados, sejam eles mais velhos ou mais jovens, preparados para jogar no alto nível. E aí sim, esse é o desafio, porque senão era fácil. O plantel de júniores ou da equipa B, de ano para ano, sobem 15 ou sobem 20. E nós pegávamos nesse plantel, mandávamos o plantel sénior embora e ficávamos com um plantel novo. E isso não é assim. As coisas têm que ser preparadas, organizadas, haver grupos que nós sentimos que estão, olha, estes 5, 6 jogadores, estamos a prepará-los para eles a qualquer momento entrarem neste espaço competitivo. E isso é muito mais importante para nós não perdermos talento e não desperdiçarmos talento do que dizer que apostamos na formação e pomos para lá 4 ou 5 e depois para justificarmos que a formação não é o caminho a seguir, eles acabam por não dar resultado e obrigamos a direção a gastar dinheiro em jogadores mais experientes porque a formação não deu. Não, tem que haver um equilíbrio e nem se pode só apostar em formação, nem se pode só apostar em jogadores experientes, seja para qualquer contexto, para lutar para ser campeão, para lutar para não descer de divisão ou para lutar pela Europa. Isso é a experiência que eu tenho dos clubes onde passei, que a qualidade não tem idade e o potencial não tem idade. Há momentos, sim, de preparação que nós temos que encontrar o momento certo para lançar cada jogador. Há uns que é logo na primeira jornada vão lá para dentro e outros é aos poucos e poucos vão bebendo um pouco daquilo que é a exigência daquele nível e outros tem que ser com a ajuda dos jogadores mais experientes e com mais tempo de jogo. Porque há jogadores com 25 anos que são mais experientes do que aqueles de 35 e têm mais jogos, porque fazem sempre 40 jogos por época, do que aqueles de 30 ou 35 que vão fazendo 7 jogos, 8 jogos por época e os outros já têm muito mais competição nas pernas e muito mais experiência. É como os treinadores, é igual. Há treinadores de 60 anos que dão o treino e vão para casa. E há outros treinadores de 35 que dão o treino e ficam aqui a ver vídeos, a preparar, ou seja, tem muito mais horas de trabalho do que um treinador de 60 anos, mas também o de 60 anos tem mais jogos, se calhar, realizados do que um de 35. Mas a experiência, em termos de preparação e de análise e de jogo, acaba por não ser muito diferente, mesmo com 20 anos de diferença um dos outros. Claro. Está aqui um adepto de um Leixões a perguntar-te se acreditas que um Leixões, que a massa adepta que tem, pode ser um fator decisivo naqueles momentos onde os adeptos levam a equipa a dar tudo. Claramente, eu digo, e disse isto quando cheguei aqui, disse também aos outros clubes, como quando treinei o Sporting, os clubes, quem faz os clubes maiores ou menores são os adeptos. E o Leixões é grande porque tem uma massa associativa tão grande como a que tem. E para se chegar no Leixões é preciso ter caráter, personalidade, é preciso sentir. Não é qualquer jogador que vem para aqui. É preciso a gente sentir que o jogador quer vir para aqui. E isso é muito importante para nós, para nós, staff e direção. É muito importante nós sentirmos a vontade que tem de representar este clube. E para mim é muito fácil motivar um jogador para jogar no Leixões. Basta dizer-lhe para ele olhar para a história e para os adeptos. É fácil motivar alguém para jogar nesta equipa, porque olhas para os adeptos, olhas para a história, tens de estar motivado porque é claramente há exigência. E eu gosto de exigência, eu gosto de pressão. Se não gostasse de pressão, não tinha vindo para cá. E isto é um desafio que eu já esperava há algum tempo e que esperava um desafio. Não estava a dizer que esperava há algum tempo de vir para o Leixões, esperava há algum tempo um desafio desta natureza de um clube desta exigência. Falando um bocadinho sobre o teu sistema, és um treinador que gostas de hibridez de sistema e mudanças constantes no sistema durante o jogo? Sim, nós trabalhamos dentro de um sistema e de uma ideia, não é? Agora, dentro desse sistema e dessa ideia, há diversos princípios que tu tens que dar aos jogadores para que eles, quando estão em campo, encontrem várias soluções para o sucesso. Não é só um caminho. Eu para ir daqui para Chaves tenho 5, 6 estradas para lá chegar. Não quer dizer que vá sempre pela mesma. Ao para ir daqui para o Algarve a mesma coisa. E no jogo de futebol é igual. Nós para chegarmos à baliza adversária temos várias formas. Umas mais rápidas, umas mais pensadas,
umas mais lateralizadas, umas mais verticais, umas mais diretas, umas mais bola parada, e é isso que eles têm que perceber. E é trabalhar todos os dias dentro dessas ideias e dessas formas que nós encontramos um caminho para lá chegarmos. Temos é que lá chegar, isso é o mais importante. Nós sentimos que temos é que lá chegar. E quando lá chegarmos, temos que assumir aquilo que queremos. Qual o momento de jogo que trabalhas prioritariamente nas tuas equipas? Olha, tenho o cuidado de... Nós temos um sistema dentro da nossa equipa técnica que avalia a percentagem e que a cada treino ou seja, acaba o treino, os conteúdos do treino são postos numa pasta e essa pasta divide logo por percentagens de cada momento que nós trabalhamos. E é claro que há momentos que acabas sempre por trabalhar mais do que outros, mas eu tento sempre que os momentos tenham um equilíbrio em termos de percentagem de trabalho e de horas. Agora, há que perceber uma coisa, se passares muito tempo a trabalhar a transição ofensiva, em termos físicos, não é fácil passares durante a semana a trabalhar todos os dias a transição ofensiva. Há dias específicos para trabalhar. No dia que trabalhas mais velocidade, no dia que trabalhas mais a potência e direcionas para esse dia que vais trabalhar momentos de transição ofensiva, porque são momentos que te obrigam a fazer deslocações mais fortes e mais rápidas. Mas acaba por ser muito equilibrado. Agora, a organização ofensiva acaba por ser um momento que tu acabas sempre mais por trabalhar porque utilizas muito mais, porque eu gosto de trabalhar a posse de bola, não fazer uma posse só por posse, tem que ter um objetivo, né? Tem que ter ali um princípio que nos diga aquilo que nós temos que fazer quando temos a bola. E isso acaba por entrar nessa percentagem de organização ofensiva e aí já aumenta muito a percentagem que nós depois durante a semana sentimos que trabalhamos, mas divide muito de finalização, organização ofensiva, defensiva, transição defensiva e ofensiva e bolas paradas também. Achas que no futebol o não é importante? O não é importante. Em que Sim. aspecto? Naquele aspecto estavas a falar há bocadinho das conversas com os jogadores, do contacto, de dizeres que não há nesse sentido. Que não queiram perceber. Tu? Eu estou a ouvir. Não percebi o não em que sentido? Não percebi o final Estavas a da falar pergunta. naquele sentido da pergunta que o rapaz te fez há bocado sobre aquele sentido da formação, dizeres o não e muitas das vezes àquele jogador. Não, é assim, eu penso que cada caso é um caso. É como eu disse, cada jogador é um jogador. Nós temos uma regra básica para todos e as regras funcionam para todos, não há diferenciação. Mas cada jogador tem a sua personalidade e tu, se és treinador e queres tirar o máximo de cada um, tens que, não diferenciando mais para uns ou menos para outros, mas de forma igual, mas para uns falar de uma forma que os sinta mais confiantes e confortáveis e mais desafiante também, e para outros de outra. Muitas vezes, mesmo que às vezes tenhas que dizer que não a muitas coisas que eles queiram, se sentires que o caminho que a equipa tem que seguir não é aquilo que eles querem, é aquilo que tu queres. O D Travasso pergunta-te quais são os objetivos e intenções para esta época. Eu já disse isso publicamente, que é termos uma equipa organizada, competitiva, que entre em todos os jogos e que deixe tudo em campo e que entre em todos os jogos para vencer e que dê o máximo, porque é isso que vai deixar estes adeptos que vêm nos acompanhar orgulhosos dos jogadores e de todo o staff, que é o Leixões onde quer que vá, seja para lutar pelos 3 pontos e que aqui em casa, como eu lhes disse aqui na apresentação, no mar tem que mandar o Leixões, porque este é o nosso estádio e aqui temos que ser nós a mandar e não sabemos como é que vai ser em termos de adeptos para o início da época, mas seja para pôr pressão, seja para falar, eu quero eles cá. Eu quero Claro. eles aqui connosco. Depois de eles cá estarem, nós temos que os puxar para o nosso lado com vontade de ganhar e com ambição. Isso é o mais importante. O Amassas e faz duas perguntas. Pergunta-te primeiro se gostarias de voltar ao Sporting e como foi a passagem pelo mesmo. E já falaste há um bocadinho. Ora, eu neste momento só estou preocupado com o Leixões e fazer aqui um bom trabalho é o mais importante para mim.
Nós nesta vida nunca sabemos o dia da manhã, nunca, toda a gente sabe que foi um prazer enorme estar naquela casa durante 10 anos e ter praticamente nascido ali e ter andado desde o estádio de Alvalade até à academia e até ao estádio novo, conhecer aqueles cantos todos da casa, e ter saudades especialmente das pessoas com quem eu era mais próximo. Estou a falar dos roupeiros, das pessoas da limpeza, da cozinha, que era onde eu estava sempre com eles, e é com as pessoas que eu gosto de estar nos clubes, porque são aquelas que passam mais horas connosco. Voltar um dia, nunca se sabe. Eu quero é estar no Leixões neste momento e estar aqui o máximo de tempo possível e dar o máximo de mim para este clube, que é o que eu mais ambiciono. Força. A passagem pelo Sporting, pronto, acho que eu não sei se algum treinador entrou nos iniciados e saiu nos séniores, passando pelos escalões todos e sendo campeão em todos. Não sei se alguém conseguiu fazer isso, mas eu sinto que formei muitos jogadores, mas principalmente muitos homens naquela casa, e fico extremamente orgulhoso de os ver hoje a jogar na equipa principal e noutros campeonatos da Europa. E com a ajuda deles, hoje também sou treinador, graças àquilo que eles fizeram por mim. O de Travassi e faz-te uma pergunta que já falaste há bocadinho sobre o jogo e com o Arsenal, mas já falaste há bocadinho sobre isso. Que ele disse que esteve lá e esteve lá a apoiar. Se ele esteve lá, um grande abraço para ele, e para mim foi um orgulho naquele jogo o apoio que eles me deram no final a cantar o meu nome. E orgulho tive eu de ver 7 mil adeptos a acompanhar o autocarro e a cantar do primeiro ao último minuto, e os ingleses a perguntarem que equipa é esta que tem estes adeptos que estão a dar este espetáculo aqui na nossa casa. Isso é que me deixa orgulhoso e feliz tal como o Leixões, o Sporting, os adeptos é que fazem os clubes grandes, e eles no Sporting, Benfica, Porto, Leixões, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, são clubes com o Braga, são clubes com muitos adeptos e fazem dos clubes grandes. És um treinador de pôr metas e objetivos no treino aos jogadores? Não percebi. Se és um treinador de pôr metas e objetivos no treino? Eu coloco de forma indireta formas de treinar que os façam sair da zona de conforto e que os façam ser melhores treino após treino. Não defino uma meta de gols ou de termos estatísticos, não defino muito isso. Defino uma meta que os façam ser melhores em termos táticos, melhores em termos de velocidade, melhores em termos de resistência, melhores os extremos, eu quero que façam mais assistências, que defendam melhor, os avançados que façam mais gols e que também saibam defender melhor, e os centrais que não deixem a bola entrar na baliza e que também na fase de construção que sejam jogadores com qualidade e melhores tecnicamente. Agora, tudo isso é um grupo de exercícios que nós trabalhamos diariamente que nos fazem melhorar nesses aspectos. Tiveste pena de não ter ido para o Liverpool? No quê? E se tiveste pena de não ter ido para o Liverpool? Na altura optei por ficar no Sporting. O sub-23 do Liverpool era eu estive reunido e gostei muito daquilo que ouvi, mas no momento de avançar senti que também faltava qualquer coisa, e se calhar não tinha que ser naquela altura, e eu penso que até acabou por ir para lá outra pessoa, não sei se é portuguesa, se não, mas normalmente não me arrependo muito das decisões que tomo, porque na altura entendo que sejam as melhores decisões, e naquele momento achei que era melhor ficar no Sporting, e acabou por ser melhor porque fui para a equipa principal, e foi também bastante positivo. Achas que se nasce ou adquire-se o treinador? As duas coisas. Tu tens que nascer um bocadinho com este bichinho do jogo, e tens que ser educado e estar num espaço e cresceres num ambiente desportivo. Porque dificilmente alguém que não cresce neste ambiente tem sucesso nele, porque quem nunca praticou, quem nunca pertenceu a um grupo desportivo, quem nunca esteve a trabalhar dentro de um grupo de homens, dificilmente tem sucesso no futebol, porque isto é um mundo muito complicado, é um mundo muito complicado, e se não andares cá há muitos anos, tens muita dificuldade.
muita dificuldade para te adaptares. Qual é o estilo de jogadores para jogarem na tua equipe? Não percebi o tipo de jogadores. O estilo de jogadores para jogarem na tua equipa. O que é que eles têm que ter? Não, por exemplo, eu gosto de jogadores para cada posição com certas e determinadas características. Para cada posição, nós definimos um perfil de jogador que nós achamos que sejam importantes e depois tem muito a ver com os objetivos do clube, né? Se jogas num clube como o Leixões, jogas como o Estoril, como o Chaves, como o Sporting, como o Vitória de Setúbal, foi os clubes onde eu passei pelo Leiria. Cada clube tem o seu objetivo de época e nós procuramos encontrar jogadores que encaixem dentro dessas ideias. Às vezes fala-se muita coisa dos jogadores de futebol, mas ou que tem que ter 1,90 m, ou que tem que ter um perfil assim, eu não ligo muito a isso. Tem que ter rendimento, neste nível tem que se ter rendimento, ponto. Se é mais baixo, ou mais alto, ou mais magro, ou mais gordo, tem que se ter rendimento. Não pode vir para aqui ninguém que pense em vir ganhar rendimento daqui a 3 anos. Não, tem que ter rendimento agora, tem que ter potencial e tem que ter rendimento. Isso é fundamental. E respondeste-me agora a uma pergunta que eu ia te perguntar: que importância é que dar ao treino físico? Ou ao físico do jogador? O físico dos jogadores, ou a capacidade física, faz muita diferença hoje em dia. Eu costumo dizer, o jogador que tenha capacidade física e tenha talento está muito mais próximo de ter um rendimento superior. Aqueles que têm menos talento, mas que têm capacidade física, conseguem também impor-se neste nível. Agora, quem só tem talento e não tem capacidade física, dificilmente consegue adaptar-se a uma liga, a uma primeira liga, a uma segunda liga. Agora, depende muito da capacidade de cada jogador nesse aspecto de evolução, porque é um aspecto que eu valorizo bastante. Para teres uma ideia, nós neste momento estamos a trabalhar muito em termos físicos, porque os jogadores estiveram parados muito tempo e têm que adquirir os índices físicos novamente, e estamos a direcionar o treino muito para esse aspecto, para a parte física. Estás no trabalho individual? Trabalho individualizado? Sim, fazemos muito trabalho. Cada jogador que temos recebe um plano, é estudado individualmente a capacidade física de cada jogador e depois recebe um plano específico para poder evoluir e melhorar. E que importância dás aos espaços reduzidos e jogos reduzidos? É um momento de treino. É um momento de treino em que tu trabalhas. Hoje em dia fala-se tanta coisa que às vezes acabas por perder-te e dispersar-te um pouco daquilo aquilo que é o mais importante do jogo. Depois cada treinador tem a sua forma de treinar. Há uns treinadores que gostam de trabalhar mais em espaços reduzidos e outros equilíbrio nesses dois aspectos. Qual o estilo de treinador que gostas de ser? Gosto de ser, não sei responder essa pergunta. Sinceramente, o estilo de treinador que gostava de ser era vencedor. Claro. Mas sei que isso não depende só de mim, depende muito daquilo que acontece no decorrer dos 90 minutos. Todos nós procuramos ganhar, há várias formas de ganhar e várias formas de chegar à vitória, mas nem sei responder muito. Quer ser um treinador o estilo de treinador que os jogadores reconheçam competência, isso é o mais importante. O momento mais complicado da tua carreira até agora? Não momento mais complicado. Complicado em que aspecto? Desportivo? O mais difícil pode ser desportivo. Assim, ir para Chaves foi um momento difícil porque o Chaves estava em último com 7 pontos, e era um desafio enorme. Sair do Sporting depois do que fiz e ir para uma equipa que estava em último era um grande desafio. Mas eu, como eu disse, eu gosto do risco, gosto de arriscar, e se fosse hoje voltava a fazê-lo.
porque Chaves foi um clube que eu cresci muito como homem e como treinador. Tive pena de não ficar até a final porque acreditava que nós iríamos ficar na Primeira Liga, mesmo com 3 equipas a descer divisão, mas achava que os jogadores estavam a ir no caminho certo. Nós tínhamos alguns jogos que não perdíamos, tínhamos alguns empates, é verdade, mas empatávamos com equipas como o Boa Vista, Rio Ave, Santa Clara, equipas que estavam a fazer um bom campeonato. E ganhámos às equipas do nosso campeonato, não ganhámos às equipas que o Benfica, Porto, Braga, essas equipas não ganhámos e estas que empatámos também não. Mas estávamos a um ponto da linha d'água e sentia que iríamos jogar com equipas que estavam perfeitamente ao nosso alcance e jogos em casa. E esse foi o momento talvez mais difícil, porque abandonares um projeto em que estavas tranquilo e seguro e com moral, com a massa associativa e que sabias que podias voltar a ser o treinador principal a qualquer momento, para ir para uma equipa que está em último e depois não te deixarem levar o trabalho até ao fim, custou-me um pouco, mas ainda hoje tenho uma excelente relação com as pessoas de Chaves, como tenho com todas por onde passei, Setúbal, Estoril, porque crio sempre boas amizades, sou um treinador fácil de trabalhar. E a Liga de Sonho? Neste momento é a segunda liga, que é a liga onde eu estou e é aqui que eu Claro. tenho que sonhar e ambicionar. Não, falar que ambiciono treinar aqui ou ali, o futuro a Deus pertence e eu quero é que o Leixões tenha sucesso e que consiga atingir bons resultados. Isso é que me deixa feliz. Geração de 99 é especial? É assim, eu treinei a geração de 97, 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Todas elas diferentes. A de 98, uma geração de jogadores de trabalho, uma ambição, uma vontade de treinar enorme. De 99, com muito talento, com jogadores com muito talento e que também me deu um gozo especial. 2000 também jogadores com qualidade e com talento, mas depois senti que estava no momento também de passar para o escalão sénior, trabalhar com homens, mas todas essas gerações que treinei foram aprendizagens para mim muito, muito boas, porque lá está, aquilo que falavas há pouco, é que é importante para ti, é o sistema, é o modelo. Claro. Todos os anos, durante 7 anos, eu trabalhei todos os sistemas diferentes. Nunca joguei um ano com o mesmo. Jogámos dentro do mesmo sistema, mas sempre com dinâmicas diferentes. E isso é que me fez crescer como treinador. E graças a Deus, ter jogadores com a capacidade de aprendizagem que eles tinham foi bom. E equipas que te apaixonam atualmente? O Liverpool, acho que é a equipa que está neste momento a praticar um futebol. Para alguns não é muito bonito porque não é um futebol muito de posse, é um futebol mais objetivo e mais vertical, mas é um futebol com que eu me identifico. Guardiola barra Simeone, tudo junto, a simbiose perfeita? Não, acho que não se pode juntar. Um tem uma ideia, outro tem outra. Não dava para juntar porque tu não podes pedir à equipa para fazer coisas diferentes nos mesmos momentos. Cada um tem uma forma de jogar em cada momento e não dá para juntar dois treinadores com ideias completamente opostas. Momento mais arrepiante da tua carreira. Se pensares num momento, qual é aquele que te arrepia? Assim, à primeira. O primeiro dia o primeiro jogo na equipa principal do Sporting, do Santa Clara. Ia-te pedir se nos pudesse partilhar um momento engraçado que se passou na tua carreira. Tem tantos, mas assim agora não me estou não me estou assim a recordar nenhum. Momentos engraçados. O Paulinho costuma ter muitos. Por isso é que eu me lembrei dele. O Paulinho é sempre uma personagem que. Sabes que eu já conheço o Paulinho
Já conheço o Paulinho, eu tenho 38, já conheço o Paulinho aí há uns 33 anos. Hum. E, e o Paulinho é uma figura incontornável do Sporting. Neste É momento, se uma, calhar, é uma é das bandeira, maiores, não é? é a maior figura, se calhar, do Sporting, é das maiores figuras, é o Paulinho. E o Paulinho tem muita história. Uma vez, olha, numa passagem de ano, num hotel, num hotel, o Lemaites, que era guarda-redes do Sporting, Hum. lá no 10º andar ou no 15º andar, pegou no Paulinho de cabeça para baixo na janela. O Paulinho apanhou um cagaço quando ele desmaiou, né? O Paulinho desmaiou. Ainda hoje não sabemos se ele desmaiou ou se fez desmaiado. Claro, E então, quando claro. os colegas disseram, pá, mete o Paulinho cá para dentro, que o gajo está morto, o gajo morreu. Quando o meteram cá para dentro, deram-lhe ali umas chapadas, ele acordou, tivemos alguns 3 dias sem ver o Paulinho. O despediu da malta, teve alguns 3 dias que a gente não o viu. Mas se vocês aí não brincarem com ele também fica chateado, não é? Às vezes fazíamos isso de propósito. Combinávamos, os jogadores mais. Hoje ninguém fala com o Paulinho. E ele ficava cego. Ficava cego. Mas tem muitas histórias giras. Tem muitas histórias giras. Ia-te perguntar, era para te ter perguntado há bocadinho, que importância é que dás à estatística? Que importância eu dou a estatística para mim está muito ligada ao rendimento. Para mim, um extremo tem que ter assistências, tem que ter cruzamentos, tem que definir bem, tem que ter recuperações e tudo isso, esse rendimento está ligado à estatística. Isso para mim, a estatística vai-me dar é uma ferramenta que me diz o rendimento do jogador, isso é o mais importante. Tivemos aqui muita gente a ver, aqui muito sportinguista, muito leixonense, e muito estoril-lense e muito chavense, tudo aqui a mandar-te mensagens. Se lhes É, pudesse mandar uma mensagem. não, é agradecer o apoio que eles me têm dado, porque na nossa vida desportiva, a pressão que estamos exposta constantemente é grande e muitas vezes, principalmente nos momentos difíceis, há palavras de carinho e de conforto que nós ficamos muito gratos, porque quando ganhas és o melhor e tens toda a gente a mandar-te mensagens e a dar-te os parabéns. Quando perdes, ninguém te reconhece e estes que aqui estão, sejam eles 5 ou 50, são aqueles que normalmente acompanham e que estão próximos, e são esses também que eu lhes devo uma palavra de apoio e de carinho e de obrigado, porque a nossa vida de futebol estamos dependentes de tantos fatores, os treinadores, né? Que muitas das vezes é impossível um treinador numa época ser muito bom, o caso do Lage, e noutra época não prestar. E agora é Claro. que se vê realmente quem é que está do lado do Bruno Lage. E este é o melhor exemplo de um treinador que era o rei de Portugal, o maior herói, até falavam que podia ser o próximo presidente da República e agora já não é tudo isso. E para mim isso é o melhor exemplo de que nós, nesta profissão, temos que ter sempre os pés bem assentes no chão e trabalhar todos os dias como se fosse o último e da melhor forma possível e viver o momento. Não dá para viver o futuro, viver o momento, desfrutar de cada momento, sabendo que os momentos maus são, são desgastantes e são difíceis. Achas que podias ter sido um Lages do Sporting? Não percebi. Achas que podias ter sido um Lages no Sporting? Eu penso que se calhar o Benfica copiou um bocado aquilo que o Sporting fez, foi fazer um treinador interino, um treinador campeão. Viram que se calhar ter uma pessoa que estava identificada com o processo, mudando a meio do percurso, que podia ser bom. E foi bom, Agora, tive lá o tempo que tive que estar. Se me perguntar, sentias-te com condições para ter continuado até final? Claro que sentia. Posso dizer que fui eu e o Sousa Sintra que preparámos aquela equipa toda para disputar o campeonato, porque eu conhecia aqueles jogadores e sabia da formação quem é que estava preparado para integrar, e fizemos uma equipa muito boa, muito forte. E o Sporting naquele ano era realmente uma equipa muito boa, fruto disso é que ganhou uma taça da Liga e uma taça de Portugal. Né?
Claro. Como é que vês o imediatismo no futebol? Era o que falávamos, as pessoas no futebol só veem o presente, nunca o passado esquecem depressa e o futuro toda a gente pensa que vai ganhar e ter sucesso. Por isso, as pessoas vivem muito de euforias e de paixões. Normalmente aqueles que têm um projeto e que têm mais consciência das coisas, pessoas que têm mais equilíbrio e acabam por fazer melhores trabalhos. E ser jogador é nascer e ser treinador é morrer aos bocadinhos? Conforme o sucesso, conforme o sucesso de cada um. Se tiveres sucesso, ajuda-te mais a ter qualidade de vida. Se fores um treinador que muitas das vezes está exposto ao insucesso e não és protegido, acabas por te desgastar aos bocados. Qual o miúdo da formação que trabalhaste que achas que vai ser um fora de série? Olha, tive a felicidade de trabalhar com muitos com muita qualidade. Hoje vejo o Rubén Vinagre a jogar no Wolverhampton, um jogador que fomos buscar, estava dispensado do Sporting e fomos buscar ao Belenenses iniciados. Vejo o Rafael Leão no Milão, o, o Bragança a jogar com muita qualidade, pá, o Demiral a jogar na Juventus, o Thierry a jogar no Valência, o Max a ser titular do Sporting, a equipa de sub-23 com miúdos com muita qualidade, o Ronaldo a crescer novamente, a fazer uma boa época no Penafiel, o Pedro Marques a ir para a Holanda e a demonstrar que tem qualidade e veio goleadora, o Giovanni a jogar na equipa principal do Sporting. Todos esses miúdos, eu sou como um pai para eles e sinto isso, porque eu sinto que o que fiz por eles foi o que fiz pelas minhas filhas e eles reconhecem isso, porque esses jogadores, as pessoas não sabem, mas ao longo de 6, 7 anos na sua formação passam por muitas dificuldades financeiras, sociais, e é nesses momentos que tu tens que lá estar, porque depois o resto dentro do campo eles sentem-se como peixe na água. Agora a parte social, a parte financeira, tu chegares ali e apoiares e sentires que eles precisam de ajuda, é importante numa idade em que eles não têm formas de se orientar, não é? E é isso que eu sinto. Ir buscar um jovem a Cabo Verde que jogava na rua e domesticá-lo durante 3 meses de forma intensa para ele aprender o que é o jogo, porque senão não ia a tempo. Porque já chegou aqui em Júniors, né? E ele hoje reconhece isso. O Giovanni chegou, não sabia o que era os horários para o treino. Para ele passava o dia todo a jogar a bola lá no campo da academia e pensava que o treino era mais uma pelada. E teve que crescer em termos profissionais. E ele agora até esteve na unidade de alta performance e com números fantásticos. Sim, ele é dos melhores jogadores de sempre em termos físicos da formação. Ia-te perguntar que referências tiveste como treinador? Vou-te só pedir, Referências? vou-te só pedir se podemos parar e depois arrancar outra vez. É só mais 2 perguntas que me faltam. O tempo ao final de uma hora isto para. Ah, Está bem? ok. Obrigado.